sabe quanto do comércio exterior do Brasil era a relação Brasil-Estados Unidos na década de 1940, em média, entre 1941 e 1950? 50,4%. Isso aqui é essencialmente final do governo Vargas e final da ditadura Vargas e governo Dutra. 50,4%. Se a gente pega o período entre 1960 e 1972, era de 30% o comércio exterior Brasil e Estados Unidos. Hoje é 11%. É isso aí. Isso muda completamente o jogo e a relação de forças, né? Mas acho que na cabeça do Trump isso não é assim. Ele acha que o Brasil ainda depende, 40, exatamente, né? absolutamente dos Estados Unidos. Não dependemos. Sofremos menos, não vamos ceder à chantagem quando ele leva a tarifa de 50%. Impacta, mas não como impactaria nos anos 40, por exemplo. É isso. Ele não se dá conta disso. É isso. E o impacto é pontual em algumas indústrias. Porque, veja, vai afetar a Petrobras? Vai. Vai afetar... Agora, no caso da Petrobras em particular, como a Petrobras hoje vende um petróleo que é de excepcional qualidade, para o mercado de petróleo, você remaneja fácil. Sim. Entendeu? Vai ter outras pessoas querendo comprar. E você, é só decidir para onde que o navio vai. E o próprio Trump tem uma política diferente para petróleo, né? O petróleo ele tem tratado de maneira diferente do que ele trata outras mercadorias também. Pode ser. Para o aço é muito mais difícil remanejar. Mas o efeito disso no PIB brasileiro é consideravelmente menor. Entendeu? É claro que você não necessariamente consegue desviar café e laranja para outros mercados. Isso é mais difícil porque você depende de haver demanda, evidentemente, né? E isso a gente não consegue escapar, mas nos primeiros meses, caso essas tarifas, isso eu quero insistir muito, nos primeiros meses, caso essas tarifas de fato se mostrem viáveis e sejam implementadas, a primeira coisa que o brasileiro vai perceber é uma queda de preço no supermercado. Claro, vai aumentar a oferta doméstica, né? É isso. É ruim para a indústria, tá? Mas muitos produtos alimentícios vão ficar mais baratos. Tem uma outra coisa que a gente não falou aqui que também pode ser interessante para o governo, que é a quebra da patente dos medicamentos, né? Como é que isso pode funcionar? Esse é um ponto interessante, né? E temos precedentes importantes, né? Eu lembro, por exemplo, houve um contencioso muito grave entre Brasil e Estados Unidos na questão do algodão. Muitos aqui talvez se lembrem, nos anos 2000. O Brasil ganhou nas duas instâncias da OMC, na primeira e na segunda instância, e aí o Brasil pediu à OMC autorização para retaliar os Estados Unidos, porque eles não tinham cumprido a decisão. Eles ignoraram a decisão da OMC e continuavam mantendo a restrição contra o algodão brasileiro. E aí o que o Brasil pediu? Retaliação cruzada. Eu quero retaliar e quero fazer retaliação cruzada. Quero retaliar não em setor agrícola, mas retaliar no setor de audiovisuais, no setor de propriedade intelectual, no setor farmacêutico, porque a ideia da retaliação, Luísa, ela tem que doer no bolso do outro. Você tem que retaliar onde incomode o outro. O Brasil sabe que um setor que incomoda muito os Estados Unidos é o setor de propriedade intelectual em geral, patentes em geral. E aí, muito particularmente, as patentes farmacêuticas. Nós chegamos, inclusive, a colher uma vitória também na OMC que autorizava quebrar patentes farmacêuticas, mas é para questões de saúde mesmo, para garantir política de saúde pública, não como retaliação comercial. Então, o Brasil sabe que se tiver que tomar alguma medida, alguma contramedida, para causar dano aos Estados Unidos, é natural a gente escolher propriedade intelectual em geral. E aí dentro de propriedade intelectual pode ser audiovisual, pode ser alguma outra coisa, mas patentes farmacêuticas pode ser algo importante. Então é uma saída que o Brasil pode usar, porque já usamos no passado, e quando o Brasil decidiu retaliar em patente farmacêutica, em propriedade intelectual, os Estados Unidos prontamente decidiram negociar conosco. Aí eles viram, não, então vocês querem negociar, vamos negociar. Foi ali porque eles sentiram que ia doer no bolso deles. Então por isso que se levanta essa possibilidade, porque já fizemos isso no passado. E se eles não negociarem, baixa o preço de medicamento aqui, claro, que é outra coisa positiva para o governo. O interesse da indústria farmacêutica americana, que é uma das mais poderosas do mundo, se não a mais poderosa do mundo. Exatamente isso. O meu palpite é que ele vai desistir. Como desistiu naquele momento. Exatamente. Naquela queda de braço do algodão, os Estados Unidos desistiram e ofereceram um monte de vantagens para o Brasil. Criaram um fundo para o algodão brasileiro, tentaram compensar o Brasil, porque viram que ia doer no bolso deles se a gente retaliasse nesse setor. E deixa eu chamar a atenção de outro ponto aqui, que é o seguinte, olha como é que eu acho que é um jogo inteligente por parte do governo, tá? E Luísa, você sabe que eu não posso ser acusado de observar muitos jogos inteligentes desse governo. Mas percebe como é que a coisa essas coisas, por exemplo, de quebra de patente estão aparecendo?
Não tem nenhum ministro falando em quebra de patente, não tem nenhum secretário executivo de ministério falando, não tem nenhuma autoridade que tem poder de fazer isso. O que está acontecendo? Estão acontecendo vazamentos para jornalistas. Então aparece a matéria, governo estuda fazer tal coisa. Por quê? Porque talvez até um ministro de Estado tenha falado, mas está falando em off, porque ele não quer oficializar, ele quer espalhar, olha aqui, ele quer mostrar publicamente para que chegue em Washington as possibilidades no arsenal brasileiro de retaliações. Agora, como é que vai chegar em Washington? Não é que Donald Trump esteja abrindo o Globo, ou o Estado de São Paulo, ou a Folha de São Paulo e lendo todo dia. Não, é óbvio que não. Ele não lê jornal nem lá. Mas as empresas desse setor Mas os executivos aqui, o executivo de qualquer grande farmacêutica americana está olhando para isso. Entende? Ele está olhando para isso e ele está com um lobista muito bem pago em Washington, indo bater nos escritórios certos no Capitólio e nos diversos departamentos, como eles chamam os ministérios lá nos Estados Unidos, e vem cá, olha o que vocês vão criar para a gente. Porque o Brasil é a 10ª maior economia do mundo. O Brasil não é uma economia da qual o Google possa escolher não estar. Não é uma economia na qual uma Bayer possa escolher não estar. O Brasil não é uma economia na qual grandes multinacionais podem escolher não estar. Então, o que o governo brasileiro está fazendo é o seguinte, mostrando seu arsenal. Quer brincar? Vamos brincar. É claro que os Estados Unidos são mais fortes do que nós. O problema é que os Estados Unidos não têm mais o poder de quebrar a gente. É isso. Eles não têm esse poder. E com o Trump à frente, eu posso dizer que a gente é mais inteligente, né? Não adianta ser tão mais forte. Vamos falar de inteligência. O Marcos Rigon se vira e faz esse comentário aqui para mim. Pedro, desdenhar a família Bolsonaro foi o que levou ele à presidência. Continuar desdenhando chegará até onde? Não. Não é isso que eu estou fazendo. Bolsonaro é burro. Usando a franqueza do Gabriel Azevedo, nosso colunista. Bolsonaro não é um político inteligente. Agora, tem um sentimento popular antidemocrático e autoritário que pegou uma quantidade grande de democracias no mundo e os políticos que souberam surfar essa onda foram eleitos presidentes da República. Isso vale para Donald Trump também. E nós não estamos imunes a uma nova eleição do Bolsonaro. Isso pode acontecer, ou de Bolsonaro ou de uma figura, um Pablo Marçal, umas figuras assim. Agora, isso não faz desses políticos inteligentes. Isso só faz desses políticos as pessoas que estavam falando as coisas que o eleitorado queria ouvir no momento que o eleitorado queria ouvir. Aí acontece. Exato. Mas isso não quer dizer que vão saber jogar bem. O Bolsonaro é também o único presidente na história do Brasil com reeleições que não foi capaz de, tendo o poder do Estado nas mãos, se reeleger. Todos os presidentes se reelegeram, até Dilma Rousseff, que era bem incompetente na gestão. E por quê? Porque você tem muita faca e o queijo na mão quando você é presidente da República para se reeleger. O Bolsonaro conseguiu. Isso mostra a incapacidade do Bolsonaro de saber se posicionar minimamente bem. De novo, esse jogo foi mal feito, ruim. O Romeu Zema hoje está no Twitter já dizendo que ontem ele tinha defendido a família Bolsonaro, hoje, governador de Minas Gerais. Hoje ele está no Twitter dizendo que é uma injustiça o que os Estados Unidos estão fazendo com o Brasil. Você não corrige uma injustiça com outra injustiça. Isso Estão voltando atrás já. Ele já percebeu que é um problema, né? Evidente, Vocês querem fazer um bolão de quanto tempo vai demorar para o Tarcísio fazer isso? Não, Você acha não que vai vou fazer demorar isso, não. mais? Não vou fazer isso, não. Tá bom. Porque eu não sei qual cálculo que o Tarcísio vai fazer. Eu acho que pode demorar um pouco mais. Eu acho que à medida que as horas passam, se torna mais oneroso politicamente se manter aquela postura. Né? Isso é fato. Né? Até porque sentiu-se, você trouxe os dados aí, Pedro, né? Como a reação nas redes é absolutamente majoritária contra a ação norte-americana. Porque é uma ação, reitero, flagrantemente contra a soberania brasileira. Quer dizer, não tem como ler de outra maneira. Né? Uma carta muito acentuosa. Se fosse uma carta só, né, do ponto de vista puramente comercial, técnico, né, ok. Né? Seria uma questão errada, porque a gente tem níveis comerciais nos Estados Unidos, mas ficaria ali, mas não é. O que mais chama a atenção na carta não é a questão técnica, a relação comercial, não. Isso é o de menos. O que mais chama a atenção são os 2 parágrafos iniciais.
né? Menos preso, assinte, é isso. E não vamos esquecer que Eduardo Bolsonaro comemorou nas redes sociais. Sim, claro. Imediatamente, do tipo, vitória nossa. Porque é uma vitória dele. Ele conquistou a coisa. Ele está lá para isso, né? Agora, aí tem um outro aspecto que eu acho interessante e que você não é jurista, eu também não, mas tem um aspecto aí que me intriga e eu estou curioso, e eu sei que já estão conversando sobre isso no Supremo Tribunal Federal, que é o seguinte: é um deputado federal eleito fazendo lobby contra o Brasil numa nação estrangeira. Sendo que o objetivo dele com esse lobby contra o Brasil é pressionar a justiça brasileira a aliviar no processo do pai dele. Ou seja, isso é obstrução de justiça, uma tentativa de obstruir a justiça com uma bala de canhão, com um míssil extremamente poderoso, que é o míssil da economia americana. Isso pode dar razão, eu não estou dizendo que vai acontecer, mas isso justificaria uma prisão preventiva do pai dele, que é réu. Por quê? Porque estão fazendo obstrução de justiça. Ele está trabalhando para impedir o livre funcionamento da justiça. E essa questão aí não é uma questão particular da legislação brasileira. Isso é um tipo de coisa que democracias fazem. As justiças em democracias têm esses sistemas quando existem réus que estão, de alguma forma, trabalhando para ameaçar os juízes ou esse tipo de coisa. Em geral, é mafioso que ameaça de morte juiz, advogado, entendeu? Mas não é muito diferente. Atrapalhar o curso natural do processo, né? Indiretamente é isso que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, claro. Está pegando a maior potência do planeta para interferir no processo judicial, né, soberano brasileiro. Né? Porque o conflito entre Israel e Palestina nunca termina. Passei alguns dias em Israel ouvindo políticos, ativistas e pessoas comuns, tanto árabes quanto judeus. Olha, eu reuni histórias e visões que não aparecem nas discussões inflamadas das redes sociais. O resultado está nos 3 novos episódios do Ponto de Partida série, uma investigação profunda que revela as raízes históricas, memórias marcantes e camadas sociais que você raramente vê com clareza. Não é sobre escolher lados, tá? Mas sobre finalmente entender como chegamos até aqui. Os episódios já estão disponíveis no streaming do Meio, para você enxergar esse conflito com novos olhos.